Olá, todo mundo. Eu sou a Manu. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse curso da Ju, participando aqui de uma das aulas. Eu estou muito feliz por esse convite. Quero agradecer muito a Ju. Eu acho que ela é uma profissional excelente. Eu, inclusive, sou aluna do SDE. E, assim, para mim, é um conteúdo enriquecedor, maravilhoso e ajuda sempre muito a gente, né? Inclusive, essa parte emocional, ela é muito importante para o nosso autodesenvolvimento, para o nosso crescimento, né? Isso é muito importante. E hoje ela me convidou para falar um pouquinho para vocês sobre emagrecimento com equilíbrio, né? Como que a gente consegue emagrecer comendo o que gosta, sem abrir mão de muitas coisas, porque acho que esse é o ponto mais importante, né? Eu sempre falo muito para os meus pacientes o quanto que eu acho que o emagrecimento com equilíbrio ele é muito importante, porque se a gente tenta emagrecer de uma forma totalmente restritiva, isso acaba atrapalhando muito a nossa aderência, né? Então, eu quero explicar um pouquinho para vocês como que é possível a gente ter um estilo de vida saudável, incluir, né, hábitos mais saudáveis na nossa rotina, mas sem abrir mão de comer o que a gente gosta, porque sim, é possível a gente emagrecer comendo o que gosta. Então, é sobre isso que eu vim falar um pouquinho para vocês hoje. E eu quero começar uma parte bem interessante que é para a gente entender assim, como que a gente pode fazer uma reeducação alimentar para um paciente que já está acostumado a comer muito errado, né? O paciente, vamos pensar que você é uma pessoa que passa a vida inteira comendo de forma desequilibrada, comendo só alimentos muito calóricos, nada saudáveis, pobre em vitaminas e pobre em nutrientes, né? Se você está me procurando para fazer uma dieta, né, para emagrecer, para mudar o estilo de vida, digamos que você tenha esse padrão alimentar aqui que a gente vai, que eu tô te mostrando. Então, digamos que no café da manhã você come pão francês com mortadela, leite integral com Nescau. No almoço, você come muita gordura, muita fritura, né? Então, linguiça, farofa, aipim frito, muita coisa gordurosa e calórica. No lanche da tarde, você belisca muito. Então, você pega ali uma coxinha, pega uns biscoitos, pega um bolo de chocolate, pega um monte de coisa ali, acaba beliscando bastante, não tem uma rotina. No jantar, você chega em casa morrendo de fome, sem paciência de fazer comida, com preguiça, e você vai lá e pede um iFood, pede uma pizza. Como que a gente vai tentar equilibrar um paciente que come desse jeito, totalmente desequilibrado, né? Totalmente ali fora de um padrão saudável? O que que você acha que vai fazer mais sentido para ele, né? Um nutricionista tradicional iria fazer isso aqui, ó. Você fala assim, poxa, eu quero emagrecer, beleza? Você tem esse padrão alimentar. O que que o nutricionista tradicional vai fazer com você? Ó, a partir de agora, você vai fazer um café da manhã assim, ó. Suco verde com ovos mexidos no café da manhã. Almoço, pedacinho de frango com salada. No lanche da tarde, um iogurte desnatado, daquele bem azedo, bem sem sabor, com 3 castanhas do Pará. E no jantar, uma sopa. Responde aqui para mim. Qual é a chance desse paciente conseguir ter uma aderência com essa dieta? Qual é a chance desse paciente ter aderência com a dieta? Sinceramente, não vai ter. Ele pode tentar seguir por uma semana, direto. Por 2 semanas. Daqui a pouco, sabe o que ele vai fazer? Chutar o balde. Ele vai falar, cara, não tô aguentando. Tô passando fome, tô irritado, porque o estresse, o humor muda completamente, ainda mais quando você não come carboidrato, teu humor muda. Você tá irritado, você tá sem comer o que você gosta, você tá cansado do trabalho, você tá sem paciência. O que que você faz? Você fala, quer saber? Hoje eu vou comer tudo que eu gosto. E aí você volta a comer o que você gosta de uma forma completamente desenfreada e desequilibrada. Então, o ponto que eu sempre abordo, né, com os pacientes é esse. Eu sou totalmente contra dieta restritiva, dieta que você tira glúten, lactose, carboidrato, faz jejum intermitente, tira arroz e feijão, tira chocolate, tira cerveja do final de semana, tira pizza. Por quê? Porque esse paciente não vai ter aderência ao plano alimentar. E aquela dieta que a gente faz para seguir um mês, para emagrecer 10 quilos, e depois você fica sem ter orientação, porque você não consegue sustentar por muito tempo, e aí depois desse um mês você volta a engordar 10 ou até mais quilos. Então isso não faz sentido. Qual seria a estratégia que eu iria aplicar com você para que você tenha aderência e consiga aos poucos mudando o seu estilo de vida? Vamos lá. Aqui, né, só para você entender que eu tinha colocado, eu não dou uma semana para você desistir de tudo e achar que dieta não é para você. Não é assim que se faz uma reeducação alimentar. Então, como que eu faria com esse paciente?
Café da manhã, lembra que era pão francês com mortadela? A gente vai trocar, a gente vai manter o pão francês tranquilamente, só que vai trocar a mortadela, que é muito embutido, né? Tem fontes de nitrito, nitrato, que são ingredientes ali potencialmente cancerígenos, que eu não recomendo, e a gente colocaria ovos mexidos, fonte de proteína, de gordura boa, super nutritivo, baixo em caloria. A gente coloca dentro desse pão francês aí ovos mexidos. O leite, que era um leite integral, extremamente calórico, muito gorduroso, a gente troca por um leite desnatado. Vai ter metade das calorias do leite integral. E o Nescau, que também era super com muito açúcar e muita caloria, a gente troca por um achocolatado sem açúcar, rico em vitaminas, que vai ter menos caloria. Você percebe que você está comendo um café da manhã parecido com o que você fazia, só que a gente só mudou o tipo de alimentos, a gente só mudou os ingredientes, né? Ingredientes menos calóricos. Então, isso aqui vai ser muito mais fácil para você seguir. Você consegue ter uma reeducação alimentar muito melhor. No almoço, você não precisa tirar o arroz e o feijão, eu sempre falo isso. O feijão é um dos alimentos mais nutritivos e mais ricos em vitaminas e minerais que existem. Fora que ele é baixíssimo em caloria. Então, no teu almoço de reeducação alimentar, você pode tranquilamente comer arroz e feijão, proteína, uma salada, coloca ali uma salada, um legume e tá lindo o teu prato, vai te dar muita saciedade pro resto do dia. Você provavelmente não vai ficar beliscando tanto à tarde. Mas ainda assim, olha que interessante que você pode comer no teu lanche da tarde. Ó, ou, né, você faz ali um iogurte proteico, principalmente um iogurte que tenha ali 15 gramas de proteína, bota uma granola sem açúcar e umas frutas de baixa caloria, por exemplo. Você tem um lanche com proteína, com carboidrato, com fibra. Excelente. Ou, melhor ainda, se você quiser uma coisa mais salgada, por que não fazer um sanduíche com pasta de atum ou pasta de frango desfiado? Você pode colocar uma maionese light, uma salada e pronto, vai te dar uma saciedade a tarde inteira. Você não vai ficar beliscando biscoito, bala, nem nada disso. O importante é que sempre tenha uma fonte de proteína nas suas refeições, porque a proteína ela traz saciedade. Então isso é muito importante. Eu vou até abrir um parênteses aqui nesse exemplo do lanche da tarde para mostrar esse comparativo aqui para você perceber como isso aqui é interessante, né? Qual desses você acha que vai te saciar mais? Um pacotinho de castanha de mixed nuts ou um sanduíche com 2 fatias de pão, uma lata inteira de atum, maionese light e uma salada? Com certeza o sanduíche. E aí, tem gente que está de dieta e fala assim, não, vou comer castanhas à tarde e tal, vou andar com mixed nuts na bolsa. Cara, as castanhas, elas são extremamente gordurosas e calóricas. Ah, mas tem vitamina, tem selênio, é nutritiva e tal. Sim, tem nutriente. Mas é uma refeição que não vai te trazer saciedade, porque a pouca quantidade que você come tem muita caloria. Então, assim, para te dar saciedade, você tem que comer muito, e aí a caloria excede. Então, assim, você perceber um pacote pequeno dessa de castanhas que vai te dar fome daqui a meia hora, tem mais caloria do que um sanduíche. Então, o segredo é a gente saber fazer escolhas certas. Escolher um pão que tenha menos caloria, escolher uma maionese light, pegar um atum e a gente escorrer todo aquele óleo, né, do atum, não usar aquele óleo para que a gente consiga uma refeição menos calórica. E para dar muito mais saciedade. Então, isso é muito interessante. Esses insights que eu quero que vocês tenham. E aí, no jantar, ou você pode repetir tranquilamente o almoço, comer arroz, feijão, frango, não teria problema. Por quê? Porque quando eu monto a dieta para o meu paciente, todas as refeições dele estão calculadas. Então, ele vai ter a quantidade certa de arroz, a quantidade certa de feijão, a quantidade certa de frango, para que as calorias no final do dia mantenham em déficit calórico. E aí, se o paciente falar para mim, Manu, mas eu não gosto de comer comida à noite. Cara, dá para a gente fazer um hambúrguer caseiro. Vou mostrar aqui para vocês, inclusive, ó, outro exemplo legal, que é um hambúrguer caseiro que eu passo para os pacientes comerem à noite. Então, você pode pegar 2 fatias ali de pão de forma, pega uma carne menos gordurosa, um patinho, por exemplo, tempera, não precisa botar ovo, nem farinha, nem nada. Tempera bem, bota ali na grelha e aí você coloca uma saladinha e pronto. Tá um jantar com proteína, carboidrato, fibra, salada, nutriente e excelente. Ou outra dica que eu dou para os pacientes é fazer uma pizza caseira, uma pizza de frigideira. Você pega ali, mistura ovo com farelo de aveia, por exemplo, você consegue fazer como se fosse uma massa de pizza mesmo, você bota na frigideira, e aí você recheia com molho de tomate, queijo, tomate, frango desfiado ou um atum. É sempre importante que tenha fonte de proteína para te dar saciedade. Então, essas dicas são muito legais para você perceber que você pode, sim, fazer uma reeducação alimentar mais saudável,
ainda assim comendo alimentos gostosos, né? Então, esse é o mais importante, né, que eu recomendo para os pacientes sempre, que a gente leve em consideração fazer refeições mais saudáveis, mas ainda assim sem precisar abrir mão de muita coisa. E aí, se você for comer esse estilo de alimentação aqui que a gente falou, você ainda poderia, por exemplo, se der vontade de comer um doce, pegar uma barra de chocolate, um doce de leite, dentro das quantidades adequadas que eu vou passar para você. Então, assim, é possível. Você não acha que vai ser muito mais prazeroso você comer esse estilo de alimentação do que aquele mega restritivo? E você vai emagrecer sem nem parecer que faz dieta. De uma forma equilibrada, saudável e saborosa. Então, esse ponto é o que eu sempre prezo, né, nas consultas, prezo com os pacientes na hora de montar a dieta, para que você tenha uma reeducação alimentar, inserindo alimentos saudáveis, mas sem abrir mão do que você gosta, sabe? Esse é o mais importante. Então, dessa forma, eu te garanto que você vai conseguir muito mais ter uma alimentação mais equilibrada e mais saudável. Outro ponto interessante que eu quero abordar com vocês é sobre o final de semana. Porque é a maior dificuldade, né, dos pacientes, geralmente é o maior problema, né, do paciente falar, caramba, mas o que eu vou fazer? Vou ter que abrir mão de tomar uma cervejinha, vou ter que abrir mão de comer uma pizza, um hambúrguer e tal, como é que eu faço? No final de semana, esse slide aqui, ele é bem interessante para você entender o seguinte. Se você segue uma dieta bonitinha de segunda a quinta-feira, né, com a margem calórica ali que a gente prescreveu para você, digamos que sejam 2.000 calorias, tá? 2.000 calorias de segunda a quinta você come bonitinho. Aí chega sexta, sábado e domingo, você ultrapassa isso para quase o dobro das calorias que você comeu durante a semana. Qual que é o grande problema disso aqui? É triste dizer isso, mas no final da semana, se a gente somar todas as calorias do dia, né, de 7 dias, é como se você não tivesse feito dieta nenhum dia da semana. Por quê? Justamente porque o equilíbrio calórico, né, contando aqui com esses 3 dias da semana que ultrapassaram a caloria para quase o dobro, no final das contas, a média calórica ficou de 2.700 calorias. Como se você tivesse consumido, em média, 2.700 calorias por dia. Você percebe que não é inteligente fazer isso aqui? Você percebe que não é inteligente você seguir de segunda a quinta ou até de segunda a sexta, né? Você seguir regradinho e no final de semana você ultrapassar muito as calorias? Por isso que eu sempre gosto de falar sobre redução de danos no final de semana. Claro que você pode tomar uma cerveja, claro que você pode comer uma pizza, claro que você pode comer um hambúrguer, mas como que você encaixa esses alimentos de uma forma equilibrada e saudável? Eu queria falar um pouquinho sobre uma regra que eu chamo de 80-20. O que significa essa regra 80-20, né? Quando a gente pensa num contexto de alimentação, onde 80% da nossa alimentação é super saudável, super equilibrada e super regrada, os 20% onde a gente come alguma coisa que a gente gosta, não vai ser aqueles 20% que vai estragar todo o nosso dia, toda a nossa rotina. Então, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, né, que eu gosto sempre de abordar com os pacientes. E aí, qual que é o conceito, né, desse 80-20? Digamos, vamos pensar como se a gente tivesse 5 refeições no dia, né? Então, a gente considera café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. E aí, cada refeição representa 20% do nosso dia. Se a gente fez o café da manhã, o almoço, o lanche e o jantar super saudáveis, né, dentro ali dos macronutrientes, com proteína, com carboidrato, com gordura boa, com fibras, com frutas, com vitaminas, minerais e folhas e salada e legume, tudo. Se na última refeição a gente quiser comer uma coisa que a gente gosta, quiser comer um chocolate, quer comer um sorvete, quer comer alguma coisa ali, não vai ser essa última refeição que vai estragar todo o outro contexto, né? Todo o contexto de alimentação saudável, né? Então, isso é muito importante. Claro que existem pontos importantes que a gente tem que levar em consideração, como, por exemplo, se você quer emagrecer, você precisa estar em déficit calórico. E que é isso, né? É você consumir menos calorias do que o teu corpo precisa. Então, quando a gente entra num déficit calórico, a gente consegue, de fato, o emagrecimento, a redução de percentual de gordura. Mas, assim, dentro desse déficit calórico, se a gente insere um chocolatinho de vez em quando, um doce, alguma coisa assim que você gosta de comer, ou uma refeição, por exemplo, tem paciente que não gosta de comer comida à noite, no jantar. Se a gente encaixa dentro das calorias de macronutrientes um hambúrguer para ele comer à noite, um hambúrguer caseiro, uma pizza caseira, de frigideira, por exemplo, dá pra gente encaixar uma refeição dessa que parece fat, mas é fit, sabe? E a gente consegue encaixar isso nas calorias, nos macros, e fica uma refeição deliciosa, equilibrada, saudável e com tudo que ele gosta.
Então, o mais importante é isso, né? A gente levar em consideração a caloria, né? Principalmente a caloria estando abaixo do que a gente precisa, mas, claro, tentando levar essa ideia ali do 80-20. Então, 80% do seu dia, né? Ou considerando semana, pode ser muito saudável, e aí, se 20% você comer alguma coisa que você gosta, dá pra gente equilibrar. Como eu falo, né? Um dos exemplos que eu dou, né? Uma das dicas que eu dou para os pacientes é o seguinte: considera que você está fazendo 5 refeições no dia. Café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. Se você vai sair à noite, né, para comer na sexta-feira ou no sábado, você vai fazer uma refeição livre à noite, qual que é a ideia? Que você tire pelo menos 2 refeições do seu dia e some essas calorias para você fazer uma refeição livre. Então, se você já vai sair à noite, você já vai tirar, obviamente, a ceia e o jantar, para que você possa comer uma pizza, comer um hambúrguer. E aí, esses exemplos vão te ajudar a equilibrar melhor as calorias que você tem no dia, porque o segredo aqui é você fazer uma refeição livre, mantendo as calorias que a gente propôs para o seu déficit calórico. Ou seja, se você consegue, na sexta, no sábado, domingo, manter 2.000 calorias, mesmo fazendo refeição livre, esse é o pulo do gato, essa é a chave para você conseguir emagrecer sem deixar de comer o que você gosta. E como que a gente pode fazer essa mágica acontecer? Justamente restringindo caloria ao longo do dia. Então, assim, a gente tirando 2 refeições no seu dia, digamos que você tem que comer 250 calorias por refeição. Vamos botar 250. Se você tira 2, você tem 500, você fez café da manhã, almoço e lanche. Sobram 500 calorias, tá? É um exemplo. Nessas 500 calorias, você pode comer uma refeição livre. Você vai comer uma pizza, você vai comer um hambúrguer, mantendo essa média de caloria. E aí existem diversas alternativas para você entender como que você vai consumir essas calorias, mas seria um outro tema para a gente falar. Mas essa é a estratégia. Ou, por exemplo, se você quiser mais calorias ainda, pô, Manu, 500 calorias é muito pouco para fazer uma refeição livre. Eu queria 1.000 calorias. Como é que a gente pode fazer? A gente diminui as calorias das outras 3 refeições. Você faz uma refeição mais leve. Então, digamos que aqui no teu café da manhã, você tinha pão francês com ovo e queijo. E fruta, por exemplo, tá? Aí, como é que a gente faz para que você tenha menos caloria, né, nessa refeição aqui? Coma o café da manhã, mas de forma menos calórica, para você ter mais caloria para a refeição livre. A gente tira, por exemplo, o pão francês e coloca só ovos com um queijo cottage, que tem baixíssima caloria, e uma fruta de baixa caloria, morango, por exemplo, ou melão. Você faz um café da manhã leve, com volume, mas com alimentos de baixa densidade calórica. No almoço, ao invés de você comer arroz, feijão, frango, salada e tal, e legume, você poderia, já que você já vai comer muito carboidrato à noite, você tira o arroz. Feijão é baixíssimo em caloria, feijão é muito leve. Daria até para você comer o feijão. Você come feijão com proteína e muito legume e salada. E as calorias do arroz ou da batata, do carboidrato que você comer, você já tira para você ter mais caloria à noite. E no lanche da tarde, digamos que você vai fazer aquele sanduíche lá com 2 fatias de pão, pasta de atum e tal. O que você pode fazer para ter menos caloria e você ainda ter mais caloria para a noite? Eu gosto de dar uma dica, que é você fazer um wrap de couve. Você vai usar os mesmos ingredientes, né, do sanduíche, só que ao invés das 2 fatias de pão, você vai usar uma folha de couve para fazer o teu sanduíche. Fica gostoso, te garanto. A couve, ela tem muita fibra, tem muita vitamina também e ajuda a dar uma saciedade maior. Então, você vai pegar a folha de couve e vai colocar ali frango desfiado, atum, queijo, né, o que você quiser ali, o que tiver prescrito para você, mas você vai conseguir um lanche, um sanduíche muito menos calórico do que aquele com 2 fatias de pão. Então, seria uma outra estratégia. Então, se você perceber, nas 3 refeições que você fez, você já diminuiu caloria. Então, provavelmente aqui de 500 já passou para 800 calorias. Então, esses exemplos vão te ajudar muito a poder fazer uma refeição mais leve, mais calórica à noite, sem ultrapassar a sua margem calórica. Ou tem pacientes também que, eu acordo no final de semana e pulo o café da manhã. Acordo tarde, acabo não comendo café da manhã. A gente poderia até fazer isso. Tira 3 refeições. Você não faz o café da manhã, você faz o almoço e o lanche. Então, dá para a gente fazer, gente, diversas formas, diversas alternativas para que você consiga equilibrar ao longo do dia, porque, claro, o segredo é a gente realmente fazer esses equilíbrios, né? Fazer esses ajustes. E aí tem até umas dicas legais que eu dou quando o paciente vai fazer essas refeições menos calóricas. Tem exemplo, por exemplo, arroz de couve-flor.
Exemplo, por exemplo, é demais, né? Fui redundante aqui, mas enfim. Arroz de couve-flor é uma dica legal que você pode fazer no teu almoço. Então, você come ali o feijão com a proteína, legume, salada, e faz um arroz de couve-flor. Você vai pegar a couve-flor crua, vai bater no processador, deixar ela ficar bem parecida ali com o arrozinho e refoga com alho e cebola, bota um pouquinho de água e aí ela vai ficar bem parecida com arroz, só que com nada de caloria. Tem outro exemplo que eu gosto de dar muito para os pacientes, que eu indico muito, é o conjac. O conjac, ele vai ser o teu aliado no final de semana, quando você quiser comer uma refeição com mais volume e menos caloria. Então, vou te mostrar aqui um exemplo de como que eu faço o meu conjac. Esse conjac, para quem não conhece, é um macarrão, zero carboidrato, zero tudo, e ele tem 9 calorias na porção. Tem ideia do que é isso, gente? Ele vai ficar com gosto do tempero que você colocar. Então, assim, aqui eu coloquei tudo que não tem caloria. Tomate, palmito, cenoura, molho de tomate. E aí, o que tem caloria aqui? A carne moída. Então, aqui você faz uma refeição com muito volume, mas com quase nada de caloria. Então, é um exemplo legal de almoço para você comer nesse dia que você vai fazer uma refeição livre. São exemplos interessantes para que você consiga ter esse equilíbrio calórico ali no teu final de semana. Eu até vou deixar o link aqui, ó, Conjac Massa, e eu tenho cupom de desconto, porque esse Conjac ele é um pouquinho mais caro, não é para você ter sempre, mas você comprando no site você consegue ter um desconto legal. Deixa eu ver aqui, acho que é Nutrimanu, se não me engano, eu vou deixar depois aqui para vocês, mas você vai colocar Nutrimanu e você consegue um cupom ali para comprar de uma forma mais barata esse conjac. Então, assim, é super interessante para te ajudar nessas refeições. E aí, o que eu acho que é mais interessante é você perceber esses equilíbrios, né? Como que você pode equilibrar melhor as refeições, escolher opções menos calóricas, para que você consiga, ainda assim, tomar uma cerveja no final de semana, equilibrar. E aí, a gente falando sobre bebida alcoólica, né? Eu tenho uns slides legais para te dar uma orientação também sobre isso. O ponto importante que você tem que entender é o seguinte: o álcool, ele tem 7 calorias por grama, né? Se a gente for comparar aqui com o carboidrato e com a proteína, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é a tabela de caloria, né, de todos os macronutrientes. Então, assim, sempre que eu falo de refeição livre, o que é mais interessante você escolher comer? Fontes de carboidrato e proteína, porque eles têm menos caloria. O álcool e a gordura são as duas fontes ali que têm mais caloria de todos. Então, a gente teria sempre que pensar em reduzir. Esse é o mais importante. E aí, antes de eu entrar na bebida alcoólica, eu vou dar só alguns exemplos aqui para vocês. Eu acho que está nesse slide aqui. Aqui, quando a gente pensa em carboidratos, né, que a gente está falando de final de semana, tá? Então, eu vou dar exemplos aqui para vocês mais relacionados ao final de semana. Quais são as fontes de carboidrato que você poderia comer em maior quantidade porque tem menos caloria? O pão. Aí você pensando em um hambúrguer, né? O pão de hambúrguer é uma fonte de carboidrato, tem pouca caloria. O arroz aqui, você pensando em um arroz de comida japonesa, por exemplo, o arroz tem pouca caloria. Não precisa tirar o arroz do japonês quando você vai, tá? Quando você tá de dieta, por exemplo, não precisa. A batata frita, né? Você quer pedir uma porção de batata, é fonte de carboidrato, mesmo que ela seja frita, não tem muito problema. Daria para você inserir também ali como uma fonte principal de carboidrato. Um churrasco, vamos pensar num pão de alho, daria para você comer um pão de alho tranquilamente. Doces, né? Então, um doce de leite entra também nessa fonte de carboidrato. Aqui, quais são as fontes de proteína, né, que você pode comer em maior quantidade? Então, todos os tipos de peixe, carne, aquele frango de final de semana, né, aquele frango de padaria. E aí, importante lembrar, sem a pele, né, o ideal é que você não coma a pele, porque a pele é muito gordurosa. Ovo, então, todas essas fontes aqui de proteína têm pouca caloria, né? Geralmente, a gente tem algumas que têm mais gordura, né, o salmão tem mais gordura e tal, mas geralmente são fontes de proteína com 4 calorias por grama. O que a gente tem que evitar? O excesso. Gorduras. Então, principalmente as fontes de gordura, elas vão ter 9 calorias por grama. Então, tudo que tem muita manteiga, muito creme de leite, muito queijo, muito azeite, muito abacate, todas essas fontes de gordura vão aumentar muito a caloria da sua refeição. Então, isso é importante você se preocupar em diminuir, né? A gordura da carne, você está num churrasco, não coma a gordura da carne. É uma fonte de gordura saturada que pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e aumentar colesterol. Então, eu não recomendo você comer em excesso, isso é importante também falar. Pele do frango, né, como eu comentei, evita comer pele do frango porque é muito gordurosa também. Então, tudo isso são fontes ali que acabam sendo prejudiciais para a nossa saúde. Outro tipo de gordura, né, frango à parmegiana. Cara, fritura, né? Primeiro, que ele é empanado, frito no óleo, com muita gordura, muito queijo, então isso acaba tendo muito mais caloria também.
Quando a gente pede, né, tudo que for empanado, onion rings, isca de frango, isca de peixe, isso acaba também tendo muita gordura, muita caloria. Maionese, né, quando você coloca ali uma maionese nesse tipo de refeição, de petisco, acaba sendo muito calórico. Então, qual é o resumo aqui da história? Escolha mais carboidratos e proteínas e o mínimo de gordura possível. Esse é o mais importante, tá? E aí, voltando aqui para o que eu estava dando exemplo, né? Como eu falei para vocês, o álcool ele tem 7 calorias por grama. Quais são os exemplos que eu posso te dar aqui para você reduzir os danos no teu final de semana, né? Aqui, a gente pensa em cervejas, né? Que tem menos caloria. A Michelob Ultra e a Amstel Ultra, elas têm álcool, tá? Então, são opções que você poderia trocar ali, porque vai ter álcool, mas elas têm metade das calorias de uma tradicional. Essas duas são opções sem álcool, mas é para você saber que tem opções também com pouquíssima caloria. E se a gente for comparar aqui, né, se você bebe 10 long necks tradicionais, vai ter 1.380 calorias. Já são praticamente todas as calorias do seu dia, né? Se você bebe 10 long necks zero, elas vão ter 720 calorias. Ou seja, metade, né, de 10 long necks tradicionais. Você percebe que vale a pena você fazer essa troca? Então, são dicas de como que você pode equilibrar suas escolhas. E aqui, sempre que você for pegar um acompanhamento, né, você vai tomar uma vodka, por exemplo, e aí você vai colocar uma tônica, uma Schweppes, alguma coisa assim, sempre peça a versão zero, porque a zero não tem caloria. Então, você pode pegar uma Schweppes zero, uma tônica zero, uma Coca-Cola zero, um mate zero. Todas essas opções são menos calóricas, então não teria problema você inserir. Porque aí, gente, quando a gente fala de, Manu, mas não tem ingredientes ruins, não tem muito adoçante, não tem muito químico, não tem muito corante. Isso aqui, a gente entra naquele tema de aderência. Então, esses alimentos aqui, eles vão trazer mais aderência para você. Se o meu paciente gosta de tomar uma Coca-Cola, vamos lá. Se é um paciente que toma Coca-Cola todos os dias da semana, ele toma 1 litro de Coca-Cola por dia, dá normal. Você não acha que vai ser mais inteligente a gente, para começar a reeducação alimentar dele, passar para pelo menos uma lata por dia da zero? Não tem problema. Primeiro que não vai ter caloria, não vai ter açúcar. Segundo que ele vai ter uma aderência muito maior, ele vai ter um prazer a mais ali na dieta. Aos pouquinhos a gente vai reduzindo, mas nesse primeiro momento a gente pode deixar, não é problema, sabe? Energético zero também existe, né? Que não tem caloria, então vai ser mais interessante para você. Se você for pedir uma caipivódica, né? Uma caipirinha ali, por exemplo, peça sempre com adoçante. Por mais que seja uma sucralose, a sucralose também não é, dos males, não é o pior, tá? Não teria problema. Stevia sempre seria a melhor opção, né? Eu gosto muito de recomendar esse colorandina aqui, que é um adoçante ótimo. Mas sempre peça com adoçante, porque senão vai adicionar mais caloria do açúcar e vai acabar ficando mais complicado. E aqui é só para você perceber que eu sempre falo, não faz diferença você... Tem muita gente que fala do gin, né? Que o gin tem menos caloria e tal, mas na verdade eu percebi que não faz muita diferença. Então, assim, gin, vodka, tequila, whisky, todos têm uma caloria parecida na dose. E aqui são alguns outros exemplos, licor, champanhe e vinho, né? Os vinhos também têm uma diferença pequena de caloria entre eles. Então, esses exemplos aqui são para você perceber que você pode, sim, fazer escolhas menos calóricas, desde que você lembre que, no final das contas, você teria que tentar manter aquela margem calórica ali. Então, você vê, quantas taças de vinho eu posso tomar para manter aquela minha margem calórica ali da refeição livre, né? Então, tudo isso vai fazer com que você tenha uma sacada mais inteligente ali de você entender um pouco mais como que você pode fazer essas melhores escolhas. Quando a gente fala de paciente de emagrecimento, tá? Se for um paciente que visa hipertrofia, manutenção de peso, aí dá até para a gente acabar extrapolando um pouquinho mais, come a mais, não se preocupa tanto assim com a caloria, se for um dia da semana, se for um sábado. Agora, todos os dias aí é que a gente tem que se preocupar um pouquinho a mais para não exceder essa margem calórica. Tá? Isso é muito importante. Tem vários exemplos aqui que eu quero dar para vocês, mas senão esse vídeo vai acabar ficando muito longo. E eu queria entrar num outro ponto também, que é muito, muito interessante aqui para vocês, que é a gente falar um pouquinho sobre emocional. Eu queria falar um pouquinho para vocês também sobre emocional, né? Sobre comer emocional. Como que acontece, né, essa questão ali da gente, às vezes, descontar uma emoção na comida, comer por estresse, por ansiedade,
por tédio. Tudo isso é muito importante a gente levar em consideração. Então, eu fiz uma formação em terapia nutricional comportamental. Então, essa é uma das ferramentas que eu trabalho com os meus pacientes quando a gente fala de compulsão alimentar, né, de ansiedade. Então, eu quero trazer essa ferramenta aqui para vocês. Eu vou deixar o material dela para vocês imprimirem depois, se vocês quiserem fazer em casa, que eu acho que é uma ferramenta super importante, que ajuda muito vocês a refletirem um pouco mais sobre essa parte do emocional. Então, vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Eu quero que você escreva, né? Você vai imprimir aí o seu papel, o seu documento, e você vai escrever aqui qual é a sua meta principal com o seu corpo, tá? Com o seu físico. E aí você pode colocar o que você quiser, né? Se for uma meta, eu quero emagrecer X quilos, tá? Vamos pensar em metas, tá? E outra coisa, é importante meta com tempo, né? Então, eu quero emagrecer, vamos botar aqui um exemplo, tá? Emagrecer 10 quilos em 2 meses. Ou então eu quero definir o abdômen. Ou então eu quero secar para uma viagem que eu vou fazer. Exemplos, tá? Só para você entender. Ou então eu quero simplesmente me sentir melhor com o meu corpo, ser mais feliz comigo mesma, coisas nesse sentido. Mas é ideal que tenha um prazo, para que a gente tenha seja mais incisivo no nosso objetivo. E aí, o que eu quero que você pense aqui? Olha para a tua meta. Então, vamos dar esse exemplo aqui de emagrecer 10 quilos em 2 meses. E eu quero que você pense assim, quais situações do seu dia a dia que acontecem que você acha que deixam você mais longe de atingir tua meta? E aí você vai pensar aqui comigo. Vamos dar um exemplo de uma situação que você está no teu trabalho e aí você teve vários problemas de trabalho, ou então você brigou com o teu marido, com a tua mulher, você teve, tá super estressado, aconteceu um monte de problema. Então vamos botar aqui, problemas no trabalho, estresse, brigas com o cônjuge, coisas nesse sentido. Quais comportamentos essas situações geram em você? Então, a gente tem a situação, o problema no trabalho, o estresse e as brigas. Qual é o comportamento que você tem por conta dessas situações? Aqui a gente está falando principalmente de comida, tá? Do comer emocional. Então, qual seria o comportamento? Abrir a geladeira e comer tudo o que vejo pela frente. Ou então, comer uma barra de chocolate inteira. Então, assim, eu tô super estressada, tô super ansiosa e eu vou lá e como uma barra de chocolate inteira, beleza? Quais pensamentos que esses comportamentos geram em você? Então, você tá comendo ali a barra de chocolate, o que você pensa? Caraca, não deveria estar fazendo isso. Vou engordar. Tô furando a dieta. Tô fazendo tudo errado. Então, você pensa, vou engordar. Não deveria estar fazendo isso. Tô furando a dieta. E só pensamentos negativos. Depois desses pensamentos, quais sentimentos esses pensamentos geram em você? Então, você está pensando que você está fazendo tudo errado. Qual é o sentimento que gera depois de você ter comido e pensado coisas negativas? Culpa? Frustração? Mais ansiedade? Tristeza? O que isso gera em você? Então, eu quero que você perceba essa bola de neve que acontece aqui, que é o problema, né? O estresse, a ansiedade, o comportamento de abrir a geladeira e comer a barra de chocolate, o pensamento do vou engordar, não poderia estar fazendo isso, e o sentimento de culpa, de frustração, de ansiedade. E no final das contas, essa bola de neve, ela acaba gerando é um ciclo vicioso, né? Você pensa a culpa, você pensa na ansiedade e você faz o quê? De novo volta para o ciclo. Você fica estressado, você fica ansioso e aí você volta a comer de novo. Então você percebe que todo esse ciclo ele acaba gerando questões muito negativas para você e resultados negativos. Então, o primeiro ponto que eu quero que você perceba é o seguinte: se você puder escrever sobre isso, vai te ajudar muito a refletir melhor sobre as situações que você está vivendo na sua vida. Quando a gente escreve, a gente consegue se ver como se a gente saísse de cena e se visse em terceira pessoa e falasse assim, peraí, eu tô passando por aquilo ali, mas peraí, não dá para eu resolver dessa forma aqui? Parece que quando você sai de cena, você vê o teu problema de uma forma mais clara, de uma forma mais fácil de resolver. Quando ele fica só dentro da nossa cabeça e a gente não externaliza, é por isso que as pessoas, a gente fala tanto que é importante a gente fazer terapia, a gente conversar com alguém, porque a gente está externalizando o nosso problema. E a gente consegue ver ele de uma forma mais clara e mais objetiva, e mais racional, eu acho, sabe? Então esse é um ponto importante. Você escrever sobre o que você está passando. E aí, aqui entra a regra 80-20, né, que foi o que eu falei no início, que é justamente isso. Se você tem uma alimentação já muito saudável e nos 20% do tempo você quer se permitir comer alguma coisa,
Isso não vai ser um problema. O problema é quando você se permite o tempo inteiro. Aí que está o desequilíbrio, entende? E aí, eu quero trazer uma ferramenta que eu acho que é super importante de vocês tentarem fazer. Sempre que vocês forem comer alguma coisa que não deveria, né? Que você sabe que não deveria comer. Qual que é essa técnica? Eu quero que você tente pensar que a partir de agora você vai assumir um compromisso com você mesma. Você vai assumir um casamento com você. Qual que é a ideia disso? Todo o carinho, todo o amor, todo o cuidado, toda a valorização que você sempre deu para o outro, eu quero que você assuma esse cuidado e essa responsabilidade, esse amor, essa valorização com você mesmo. Porque se você não se cuida, se você não se ama, se você não se olha de uma forma amorosa, ninguém mais vai fazer isso por você. Então, a ideia aqui é você assumir um compromisso e assumir um relacionamento com você mesma, assumir um casamento com você mesmo. E aí você pode pegar um anel, uma pulseira, alguma coisa que simbolize esse relacionamento, esse compromisso seu com você mesmo. Toda vez que você for abrir a geladeira, abrir uma barra de chocolate, comer por ansiedade, você vai olhar para esse anel, para essa pulseira, e vai falar: opa, eu vou fazer a técnica que a Manu me falou. Peraí. Você vai lá e faz a técnica. Antes de você comer, você vai fazer algumas perguntinhas para você. Primeiro, o que eu estou sentindo agora? E aí você vai pensar assim: ai, cara, eu tô muito ansiosa, eu tô muito ansioso, eu tô muito estressado. Beleza. Por que eu estou sentindo isso? A segunda pergunta. Ai, porque eu tive muito problema no trabalho. Ai, porque eu briguei com não sei quem. Ai, porque eu tô entediado, eu tô sem fazer nada em casa, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Beleza. Terceira pergunta. O que a comida tem a ver com isso? E aí eu já te garanto, tá? Eu já te adianto. Você vai ter momentos que você vai falar: cara, a comida não tem nada a ver com isso. Mas eu quero comer mesmo assim. Eu não tô nem aí para essa técnica da Manu. Eu vou comer. E isso vai acontecer. E tá tudo bem. Eu quero que você saiba que tá tudo bem. Só que aí você vai se fazer outra pergunta. Como eu vou me sentir depois disso? Se a tua resposta for: cara, eu vou me sentir muito bem, eu tô feliz, eu tô afim de comer, eu vou ficar tranquila. Aí você pode comer sem problema. Vai em frente e come. Agora, se a tua resposta for: cara, eu vou me sentir mais culpada, eu vou me sentir frustrada, mais ansiosa e mais irritada, aí eu sugiro que você não coma. Dá um passo para trás. E aí eu quero que você pense em hobbies. Quais são as coisas que você gosta de fazer? Coisas que vão te distrair, que você faz e nem vê o tempo passar. Pode ser ler um livro, pode ser caminhar, pedalar, ir para a praia, assistir uma série, cantar, dançar, escrever uma música, tocar violão, ligar para um amigo, fazer qualquer coisa que distraia a sua cabeça. Eu costumo dizer que vontade é uma coisa que dá e passa. Então, se você perceber, tem momentos que a gente quer o tempo inteiro descontar alguma emoção, alguma ansiedade, alguma coisa na comida, porque a comida tem aquela ideia de comfort food, né? Que ela tem aquela coisa de ser confortável, de abraçar a gente. E isso vai acontecer. E aí, que é o segredo aqui que eu quero dar para vocês, que é o seguinte. Eu quero que você faça essa técnica sempre que você sentir esse desejo, essa vontade de comer compulsivo, tá? De comer compulsivamente. E aí, quando você for se fazer essa pergunta, né? Eu quero que você se permita comer, né? Na hora que você for falar assim: pô, dane-se, eu vou comer isso aqui porque eu tô afim. Eu quero que você se permita no máximo 2 vezes na semana. Então, se você for fazer essa técnica pela terceira vez na semana e você já se permitiu 2 vezes, você vai falar: opa, peraí, eu já me permiti 2 vezes, agora eu não posso mais. Agora eu tenho que me virar aqui, fazer alguma coisa para me distrair, pensar em um hobby. E aí você pode listar. Escreve num papel quais são as coisas que você mais gosta de fazer, que te dão prazer, que te dão alegria. Por quê? Isso vai se tornar o teu equilíbrio. No máximo, 2 vezes na semana você vai se permitir comer o que você quer. Porque é aquilo, se você não se permitisse nem 2 vezes na semana, iria entrar aquilo que eu falei da restrição demais, que eu não acho, eu não concordo. Ou você tem o equilíbrio, que é o que eu falo para os pacientes, né? Que é você comer, por exemplo, uma colher de doce de leite depois do almoço. Todos os dias, você pode comer todo dia se você quiser, 7 dias na semana. Uma colher de doce de leite, ou uns 2, 3 quadradinhos de chocolate, você pode comer isso aí todo dia, você não precisa nem fazer a técnica.
Agora, se for uma coisa de um comer compulsivo, de você quer comer a barra inteira de chocolate, ou você quer comer chocolate, quer comer doce de leite, quer comer um biscoito, quer comer mais isso, isso e aquilo, aí você tem que pensar realmente em fazer a técnica. E esse comer compulsivo excessivo, ele só pode ser 2 vezes na semana. Mais do que isso já é fora do equilíbrio. Então, eu acho que essa técnica pode te ajudar muito, muito, muito a refletir melhor sobre como você está se sentindo, por que que você quer descontar essa emoção na comida, se isso vai mudar o teu humor ou não, se isso vai ajudar alguma coisa ou não. Eu acho que isso vai te trazer mais clareza. E aqui, eu quero muito que você perceba e passe a olhar principalmente para os seus pensamentos. Não sei se você conhece, né, se você já ouviu falar sobre lei da atração, mas a gente sempre fala muito sobre isso, né? Os nossos pensamentos conduzem a um sentimento, esse sentimento nos conduz a ter uma ação, e essa ação traz um resultado. Então, se a base, né, se o nosso pensamento está negativo, o que a gente vai pensar? O que a gente vai sentir, aliás? Coisa positiva? Não, a gente vai sentir coisa ruim. E quando a gente sente coisa ruim, a nossa ação, a nossa atitude acaba sendo ruim também. E o nosso resultado acaba sendo negativo. Então, se você pensa que você está muito triste, aí você sente que você quer, que você merece comer um chocolate, você vai lá e tem uma ação de comer compulsivo. Qual é o resultado? Você fica longe do teu objetivo. Ou você até engorda mais. Então, essa é a ideia que eu quero que você tenha. Cara, vigie o seu pensamento. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque se você vigia o teu pensamento, você consegue negociar com você mesmo o tempo inteiro. Então você fala assim, não, cara, peraí, eu vou fazer isso aqui porque eu sei que eu tô pensando coisa negativa. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou buscar coisas que me façam bem, eu vou buscar coisas positivas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tiago Brunet, não sei se vocês conhecem, ele é um teólogo e ele fala muitas coisas maravilhosas. Todo dia de manhã eu acordo e eu assisto um vídeo do Tiago Brunet no YouTube. Eu amo, ele é maravilhoso, ele tem muitas dicas legais falando sobre dia a dia, sobre rotina, sobre vida, sobre performance, sobre... Enfim, ele fala muito sobre Deus, né? Mas, independente da crença que você tenha, eu acho que é importante você se abastecer de mensagens positivas, de palavras positivas, né? E falar o tempo... Se você tá triste com você mesma, se você não tá bem com o teu corpo, cara, faz a técnica do pensamento positivo, do se amar. Se olha no espelho e fala, cara, você é tão linda. Você é tão maravilhosa. Cara, olha como eu sou linda, gente. O que é isso? Que mulher é essa, meu Deus? Por mais que você não acredite. Por mais que você não acredite. Fale todos os dias que vai chegar uma hora que é tão real isso, tão maravilhoso, que quando a gente emana coisas positivas para o universo ele traz coisas positivas de volta para a gente. Então, quando a gente está emanando sentimentos e pensamentos e frases de afirmativas e de coisas maravilhosas, isso só vai voltar para a gente. Porque o universo entende que a gente está transmitindo aquilo ali, que a gente está sendo aquilo ali. Então não tem como ser diferente, sabe? Então isso é muito maravilhoso. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes que fazem com que a gente tenha mais segurança, mais autoconfiança, mais clareza do que a gente quer para nossa vida mesmo e faz com que a gente se ame todos os dias. Porque o mais importante é isso, é você se amar, é você se valorizar, é você se cuidar. Porque existe uma escala de hierarquia, que eu sempre falo, que é muito importante na nossa vida, que a gente deveria seguir sempre. O primeiro lugar dessa hierarquia de prioridade na nossa vida tem que ser sempre você. Sempre você é o primeiro lugar. O segundo lugar é a tua família. E o terceiro lugar é o teu trabalho. Às vezes, pode acontecer do terceiro lugar assumir o segundo e o segundo passar para o terceiro. Ou seja, você está muito ocupado no trabalho, você está trabalhando pra caramba, você está se dedicando muito ao trabalho e isso acaba virando, né, virando a chave, né? Então, o trabalho acaba sendo o segundo lugar e a família é terceiro. Às vezes, isso pode acontecer. Mas o pódio, meu amor, o primeiro lugar nunca pode passar nem para segundo nem para terceiro. Sabe por quê? Se você não se cuida, como que você vai conseguir trabalhar e cuidar da sua família? Você percebe que você tem que estar em primeiro lugar sempre, 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 porque se você não estiver em primeiro lugar, você não consegue nem trabalhar, nem cuidar da sua família, dos seus filhos? Por isso que eu falo que é tão importante você se olhar
se valorizar, se cuidar, perceber o que não está bom em você e perceber como que você pode melhorar, porque isso vai fazer toda a diferença na tua vida, nos teus resultados, nas prioridades que você coloca para você. Então você diz, eu não consigo ir para academia, mas é porque você não prioriza. Tudo na vida são prioridades. Eu não consigo fazer comida saudável porque minha família não come, aí eu acabo não fazendo para mim, não sei o quê, mas tudo são prioridade. E, cara, você pode fazer uma comida saudável para todo mundo. Porque, como eu falo, na dieta, na reeducação alimentar, todo mundo vai comer arroz, feijão, proteína, tudo normal. Então, assim, é uma questão de prioridade. Se valorize, se ame, se coloque em primeiro lugar sempre acima de tudo. Acima dos seus filhos, acima do seu trabalho. Porque se você não se colocar em primeiro lugar, você não tem energia para cuidar de mais nada nem ninguém. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que ela tenha sido enriquecedora para vocês. Eu espero poder ter ensinado um pouquinho mais sobre todos esses detalhes em relação a comer saudável, comer emocional, comer equilibrado. Eu acho que isso pode ajudar bastante vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem que eu estarei super disposta a responder e auxiliar vocês no que for preciso. Mais uma vez, quero agradecer muito a Ju por esse convite. Estou muito feliz e muito honrada de participar disso aqui. Muito obrigada mesmo e um beijo.